Esqueça carnaval, Tiradentes, Dia do Índio. Se você pensa em se mudar para os Estados Unidos, tá na hora de saber tudo sobre o 4 de julho e o Thanksgiving. Os feriados tão esperados são muito diferentes em solo americano. O assunto desse Passaporte Invest News. Olá, eu sou Doni Denútil, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Como você já sabe, se tiver assistido o nosso episódio sobre como funcionam as relações trabalhistas em solo americano, em muitos feriados será preciso trabalhar, já que as folgas são negociadas por contrato, no caso a caso, no acordo entre o empregador e o empregado. Mas, com ou sem descanso, os feriados também são importantes porque essas datas nos colocam, como brasileiros e novos moradores, em contato direto com a cultura e as tradições dos Estados Unidos, do país de destino. Facilitam a integração e podem também ser muito divertidos. É uma experiência nova. Sem contar que se você atua nos Estados Unidos como empreendedor, precisa conhecer as datas festivas locais para aproveitar ao máximo as oportunidades comerciais. Então, vale a pena conhecer os principais feriados americanos. Para começar, só um alerta de spoiler. Algumas datas muito tradicionais no Brasil, como Dia do Trabalho, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, caem em datas diferentes no calendário americano. E o Carnaval não existe como um feriado nacional informal, como é o caso no Brasil, mas ele é realizado sim em algumas regiões dos Estados Unidos, em especial as cidades colonizadas por franceses, como Nova Orleans e São Luís. Não são desfiles grandiosos como os da Marquês de Sapucaí, é claro, mas o Mardi Gras, como é chamado, gira em torno de desfiles de blocos de rua, coisa que a gente conhece bem, com um twist, com um tempero americano. Por exemplo, arremessar desses carros alegóricos colares de bolinhas de várias cores que o pessoal na rua ao longo do trajeto tenta pegar, colocar no pescoço, quase como uma competição de quem junta mais ao longo do dia. Mas vamos conhecer a história dos 6 principais feriados americanos que não existem no Brasil. O ano mal começa e na terceira segunda-feira de janeiro já se celebra o nascimento de uma figura marcante do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60. Martin Luther King Jr. foi assassinado em abril de 1968, num momento em que ele representava uma liderança importante na luta contra a discriminação racial. Esse feriado tem uma conotação política forte. A data costuma ser marcada pela realização de passeatas e discursos. O President's Day, o Dia do Presidente, comemorado na terceira segunda-feira de fevereiro, também é conhecido como Washington's Day, em referência a George Washington, o primeiro presidente americano que assumiu o cargo em 30 de abril de 1789. O feriado celebra a democracia americana na figura dos seus presidentes. Até esse momento, 45 pessoas diferentes já estiveram no posto. Em geral, a data é celebrada com visitas a monumentos importantes dedicados aos ocupantes do cargo, por exemplo, a antiga Casa de Washington, na Virgínia. Curiosamente, George Washington não gostava de comemorar seus aniversários. O Memorial Day, na última segunda-feira de maio, é celebrado desde meados do século XIX, ainda sob o impacto da Guerra Civil Americana, e homenageia os militares que morreram enquanto serviam nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Também é chamado de Dia do Soldado Morto em Combate. Em geral, as pessoas visitam cemitérios e memoriais onde esses heróis de guerra estão enterrados. Informalmente, esse feriado, realizado sempre ao final de maio, costuma marcar o início do verão no país. O fim de semana do Memorial Day também é marcado pela realização da Indianapolis 500, ou Indianapolis 500, uma das provas mais antigas e tradicionais do automobilismo mundial, disputada desde 1911 e sempre em datas próximas desse feriado. A chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492 é celebrada na segunda-feira de outubro, no chamado Columbus Day, e não apenas nos Estados Unidos, mas também em diferentes nações do Caribe. A data é comemorada com paradas e desfiles, mas mobiliza menos pessoas do que os demais feriados. Recentemente, em lugares que questionam o papel dos europeus colonizadores, a celebração tem sido substituída por eventos em homenagem aos indígenas. Assim como o Memorial Day, o Veterans Day, 11 de novembro, homenageia aqueles que serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos e celebra os valores que os americanos defendem como nação: dever, honra e responsabilidade cívica. O Veterans Day decorre do armistício que encerrou o combate na Primeira Guerra Mundial em 11 de novembro de 1918 e, a princípio, homenageava quem serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A diferença entre o Memorial Day e o Veterans Day é que o Dia dos Veteranos celebra todas as pessoas que serviram às Forças Armadas, enquanto o Memorial Day é focado naqueles que morreram em combate. E por fim, uma das festas mais celebradas e aguardadas pelos americanos, que rivaliza até diretamente com o próprio Natal, é o Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving. Comemorado na quarta quinta-feira de novembro, ele é marcado por reuniões familiares à mesa para comer peru, batata doce e torta de abóbora.
Desfiles e uma série de jogos de futebol americano costumam ser realizados nessa data também. É uma festa centenária que teve início em 1621 numa cidade de Massachusetts, quando fazendeiros se reuniram para agradecer por uma colheita especialmente bem-sucedida. E até hoje, os americanos se reúnem nessa data de Thanksgiving para agradecer pelo ano e pelas graças concedidas também. Todos esses feriados fazem parte do calendário nacional oficial dos Estados Unidos. Outro que também faz parte e é muito relevante, embora também exista no Brasil, é o Independence Day, o Dia da Independência. Você já deve ter percebido o quanto os feriados americanos estão relacionados com o patriotismo da população. Muitas das datas celebram líderes políticos, valorizam os esforços dos soldados e nesse caso não é diferente. Um dos feriados mais importantes do país, o 4 de julho, é celebrado no aniversário da aprovação da Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. Nesse feriado, as pessoas se reúnem em parques, fazem desfiles, churrascos, mandam ver canções patrióticas e assistem a shows de fogos de artifício grandiosos. Fora eles, vale citar o Dia do Trabalho, que não é celebrado em maio como no Brasil, e sim na primeira segunda-feira de setembro, e o Natal, Christmas Day, dia 25 de dezembro, onde a ceia costuma ser realizada no próprio dia 25 e não na véspera, como a gente está acostumado. Tem também as datas informais ou comerciais, mas que são muito populares. O Super Bowl, a grande final do torneio de futebol americano, no primeiro domingo de fevereiro. Valentine's Day, o Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, e não 12 de junho como no Brasil. St. Patrick's Day, dia de São Patrício, 17 de março, onde muitas pessoas aproveitam para vestir verde, curtir a música e a gastronomia e as bebidas irlandesas. Halloween, 31 de outubro, e olha, os americanos se empolgam, entopem as casas com decoração, abóbora, esqueleto, lanterna, lâmpada, lanterna fantasma, enfim. As crianças fantasiam e vão de porta em porta em busca de doces e outras guloseimas. O comércio todo se mobiliza e até os parques temáticos fazem eventos especiais fora do horário tradicional, tipo das 10 da noite às 2 horas da manhã, com entrada paga à parte e inclusive show de fogos adicional. E talvez a data mais famosa do comércio, Black Friday, que acontece exatamente no dia seguinte ao Thanksgiving, ou seja, o dia de ação de graças é na quarta quinta-feira de novembro e na sexta é hora de ir às compras, com ofertas muitas vezes realmente surreais. E o que sobrar de estoque, o pessoal ainda queima pela internet, online, na segunda-feira seguinte, conhecida como Cyber Monday. E para encerrar, curiosidade sobre Dia das Mães e Dia dos Pais. O Dia das Mães que o Brasil comemora surgiu nos Estados Unidos. A data está relacionada à história da ativista Anna Jarvis, que nasceu em 1864 e defendeu a criação de um dia especial para os filhos visitarem as mães. A filha dela, Anne Reeves, propôs a criação do feriado sempre no segundo domingo de maio para ficar o mais próximo possível do dia da morte da mãe. O primeiro Dia das Mães foi celebrado numa igreja metodista na Virgínia Ocidental em 1908. No Brasil, a data foi adotada em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas. E o Dia dos Pais, segundo consta, nasceu quase que por ciúmes. Celebrado nos Estados Unidos sempre no terceiro domingo de junho, a data foi sugerida em 1910 por uma moça chamada Sonora Smart Dodd, filha de um veterano da Guerra Civil Americana, William Jackson Smart, que criou 6 filhos sozinho. Ao ouvir um sermão na Igreja Episcopal Metodista em Spokane, Washington, sobre a criação do Dia das Mães, por sugestão de Anna Jarvis, ela disse a seu pastor que os pais deveriam ter um feriado semelhante em homenagem a eles. A ideia pegou. Agora sim, você conhece um pouco mais sobre as datas e as histórias dos principais feriados dos Estados Unidos? Muito obrigado pela companhia, pelo like, pelo comentário, geralmente generoso, nos nossos vídeos dessa série. E já tá seguindo a gente no Instagram, né? Não? Então vai lá, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. Até semana que vem, quando a gente carimba mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, tchau!